terra como nos céus. Diga comigo: eu creio, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo número 7. Romanos 13, 7. A Bíblia, ela tem muitos princípios espirituais, e não são apenas princípios, porque princípios nós podemos aprender com pessoas sábias, nós podemos aprender com instrutores, com professores, com mestres, com coaches, podemos aprender princípios com a vida, com as pessoas mais velhas, mas a Bíblia tem princípios que revelam a palavra de Deus, o coração de Deus e a vontade de Deus. Então tudo que tem na Bíblia é a palavra de Deus, amém, amados? Tudo que há na Bíblia é a palavra de Deus, é o coração de Deus, é a forma como Deus pensa, é a forma como Deus fala, é a forma como Deus se manifesta, é a maneira como Deus nos trata. A Bíblia é um livro que mostra como é o céu, e Jesus, ele disse que nós precisamos orar para que, como é no céu, seja feito na terra, amém? Esse mundo, ele está condenado, porque ele jaz no maligno, mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você crê nisso? Jesus disse: vós sois vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então a igreja, ela é a instituição, ela é o organismo mais importante, porque ela detém a luz de Deus nesse mundo, ela está salgando esse mundo. O sal antigamente não era apenas para saborizar, o sal era conservar, conservante, não havia refrigeração, geladeira, então usava o sal para conservação. Em alguns lugares ainda do país acontece isso. E quando Jesus diz que nós somos o sal, é porque nós estamos conservando esse mundo, porque era para estar muito pior, amém? Então nós precisamos saber como é no céu, e agimos na terra como é no céu, porque assim nós vamos estar iluminando esse mundo e salgando esse mundo. Então hoje eu quero falar sobre um princípio espiritual, que eu já gostaria de ter falado há muito tempo atrás, mas eu acho que não era apropriado falar antes de hoje. Então hoje é o dia certo que Deus preparou para falar sobre isso, e esse princípio está aqui descrito em Romanos 13, versículo 7, diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vou ler novamente: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém? Eu estou chamando essa mensagem da loucura da honra. Por quê? Porque hoje eu quero falar sobre um princípio chamado princípio de honra. E por que eu não uso o tema princípio de honra e loucura da honra? Porque nós vivemos uma mentalidade que é a mentalidade deste mundo. Nós vivemos uma sociedade que não entende os valores do reino de Deus. Na verdade, esta sociedade é anti-Deus, essa sociedade é anti-Cristo. E quando nós falamos de respeito, de honra, de dar ao outro aquilo que ele merece, parece uma loucura. Muitas pessoas se sentem extremamente incomodadas quando elas pensam que precisam honrar as autoridades, precisam honrar o pai, precisam honrar o cônjuge, precisam honrar os professores. Parece um papo antigo, de gente de outra geração. Mas a Bíblia é a palavra de Deus hoje, porque a palavra de Deus não muda, ela é para todos os tempos, todas as épocas e para todas as gerações. Você concorda com isso? Então a honra é um princípio. O que vem a ser honra? Honra, primeiramente a palavra honra no grego, ela dá a ideia de algo de muito valor, algo custoso, algo muito importante.
Então honra para Deus tem muito valor. Quando nós honramos a Deus, quando nós damos a Deus o valor devido, isso agrada a Deus, isso alegra o coração de Deus. Mas a palavra honra também significa você tratar alguém com respeito, com reverência, com deferência. E a Bíblia, ela é um livro que nos ensina a honrar ao Senhor e honrar as nossas fontes, e honrar quem merece honra, quem é digno de honra. Então, como Paulo está dizendo, olha, encontre aí no mundo que você vive quem deve ser honrado, e não deixe de honrar essas pessoas. Sabe que nós vivemos, eu não sei se nos outros lugares do mundo é assim, talvez sim, mas nós vivemos sempre querendo honrar as pessoas depois que elas morrem, querendo valorizar a história das pessoas depois que elas partiram, construir memoriais, elogiar, levantar monumentos depois que as pessoas já passaram, o que não é algo sem valor. Mas o mais importante é você honrar enquanto você tem a pessoa perto de você. Glória a Deus. Não confunda a honra. Por que eu estou chamando dessa palavra de a loucura da honra? Porque quando nós falamos de honrar alguém, imediatamente vem aquela ideia, mas honrar alguém é bajular, e eu não sou bajulador. Desculpa a expressão, né? Mas é uma expressão muito comum, então você conhece. As pessoas chamam, fulano é puxar saco do chefe, porque o chefe pede as coisas e ele faz, e ela faz. Esses dias uma pessoa me dizendo, não é da igreja, não tem nada a ver com a igreja, é um empresário, e ela disse assim para mim, estava conversando comigo, ela está dizendo que ela tem muitos funcionários, e um dos funcionários é uma pessoa muito proativa, e teve um problema lá com a energia elétrica, e parou a luz do estabelecimento dele. O que os funcionários pensaram? Puxa, acabou a luz, o que nós vamos fazer? Bora, não tem luz, não tem energia elétrica, vamos trabalhar. Aí esse funcionário foi lá, subiu no poste, mexeu não sei o que, né, que não é nem apropriado fazer isso, e o que aconteceu? A luz voltou. Você imagina o que os outros não falaram para ele? Isso é um puxa-saco mesmo, isso e aquilo do chefe. Então ele foi lá resolver o problema, era um problema que geraria problemas para ele, porque um dia sem trabalho, trabalha com vendas, deixaria de vender, mas essa é a mentalidade desse mundo. Então esse valor é um valor que nós precisamos restaurar na nossa casa, nos nossos relacionamentos familiares, restaurar no nosso ambiente de trabalho, restaurar na igreja, amém? Precisamos entender sobre isso, precisamos aprender sobre isso. A honra, queridos, ela é uma semente para o seu êxito, e o êxito, ele é a semente para a prosperidade. Então a honra é a semente do êxito, e o êxito é a semente da prosperidade. Então, para que você seja uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida, é muito importante que você possa semear honra, e nós vamos mostrar na Bíblia quem a Bíblia diz que eu e você precisamos e devemos honrar. Mas ainda definindo o que é honra, a honra é o contrário, fica mais fácil, o antônimo contrário de desonra. Desonra é o tratar com desprezo, desonra é o tratar desrespeitosamente, desonra é o tratar com indiferença quem merece ser honrado. E se nós formos ver a história bíblica, e além da história bíblica, a história de muitas pessoas, todas as pessoas que entraram no caminho, porque a desonra é um caminho,
todas as pessoas que entraram no caminho da desonra, o final delas foi um caminho de fracasso. Filhos desonrosos não prosperam, crentes desonrosos não rompem, homens e mulheres desonrosos não avançam em nada daquilo que fazem. Em Gálatas 6, versículo número 7, por favor, vamos ler. Gálatas 6, verso número 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que nós semearmos é o que nós vamos colher. Então, se você vai plantando honra na vida das pessoas, se você vai plantando honra nos mais velhos, se você vai plantando honra nas suas fontes, se você vai plantando honra nos seus líderes, se você vai plantando honra onde você trabalha, vai haver uma colheita. Amém? Quem vai dar a sua colheita não são as pessoas que você honrou, quem vai dar a sua colheita é o próprio Deus. Isso é um entendimento, preste atenção, uma compreensão que nós precisamos ter. Porque muitas pessoas honram alguém e elas esperam daquela pessoa a recompensa, elas esperam daquela pessoa o aplauso, elas esperam daquela pessoa a promoção. Não, você honre alguém, liberando uma semente, Deus vai dar a colheita para você. Amém? Então Deus, Ele é justo. Gálatas 6, 7 está falando sobre a justiça de Deus, a equidade divina. Ou seja, seria injusto que nós plantássemos honra, justiça, respeito e colhêssemos desonra, e colhêssemos injustiça. Deus seria injusto se agisse assim. Seria injusto alguém que é desrespeitoso, desonroso, desleal, colhendo coisas boas. Seria o que? Injusto. Então, como Deus é justo, Ele dá de acordo com aquilo que você planta, de acordo com aquilo que você semeia. Quem entende isso, diga amém. Diga glória a Deus. Então esse é um princípio, irmãos, que nós precisamos restaurá-los. Frequentemente, nós já pregamos essa palavra sobre honra. Quem está aqui há anos na igreja sabe que nós já pregamos há muitos anos, mas de tempos em tempos nós precisamos lembrar que nós crentes temos que ser um referencial de honra. As pessoas que olhem para nós precisam dizer: ali é um povo honroso, ali é um povo honrado, ali é um povo que respeita, ali é um povo justo, ali é um povo honesto. Amém? Quando as pessoas chegarem na igreja, elas precisam encontrar esse ambiente, porque se nós não restaurarmos o princípio da honra, o que vai acontecer com as famílias daqui a alguns anos? Hoje nós já vemos filhos que matam pais, filhos que agridem pais, filhos que abandonam pais. Hoje nós vemos homens que abandonam suas esposas, vão embora, não cumprem com aquilo que prometeram a elas, esposas que largam seus maridos. Hoje nós já vemos isso acontecendo. Se nós não restaurarmos esse princípio, o que vai acontecer com a igreja, com as nossas células, com os nossos discipulados, com o lugar onde nós trabalhamos? Infelizmente, irmãos, muitas pessoas tomadas de orgulho e inveja, elas ficam indignadas quando alguém resolve honrar outra pessoa. Mas eu quero dizer para você, por trás da honra há uma grande bênção para você. Por trás da honra há uma porta, há um acesso, há um milagre, há uma provisão, há uma prosperidade para você. Amém? A Bíblia vai dizer a quem nós devemos honrar. Então, em primeiro lugar, Malaquias 1, verso número 6. Primeiro lugar, quem nós devemos honrar em primeiro lugar na nossa vida? Está aqui. Quem é? Quem nós devemos honrar em primeiro lugar? Deus. Deus.
O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Então veja que o profeta Malaquias, ele escreveu isso deixa eu lembrar aqui, aproximadamente uns 2.600 anos, que isso tenha sido escrito por Malaquias. E ele vivia uma cultura de muita honra, porque a cultura judaica é uma cultura de honra, e ele sabia que na cultura deles, o filho honrava o pai, e ele também sabia que o servo honrava o seu senhor. Se nós formos contextualizar isso, honrar o Senhor hoje, é você honrar o seu chefe, é você honrar o seu patrão. Mas lá na época, era o escravo que tinha que honrar o senhor dele. Você acha que era uma tarefa fácil? Sim ou não? Sim ou não? Então o cara vai lá, compra você escravo, vai trabalhar, é comprado. Escravo trabalha, não tem férias, não tem FGTS, não tem escala 6x1, não tem hora extra, não tem nada disso, é escravo. Escravo, ele vai viver em troca de comida, e não é comida da mesa do chefe não, do dono dele não, mas ele vivia debaixo de uma cultura com tanta compreensão, que ele honrava aquele homem, porque ele compreendia, esse homem me trouxe para sua casa. Talvez eu estivesse aí abandonado, talvez eu fosse um ninguém, talvez já estivesse até morto, mas esse homem me comprou, e de alguma forma cuida de mim. Então Malaquias vivia nessa cultura. Aí ele vai dizer: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Aí Deus vai dizer então: onde está a minha honra? Então Deus espera de nós honra, sim ou não? Sim ou não? Sim, Deus espera que você honre Ele. Deus espera que você diga: Senhor, eu te honro, Senhor, eu te respeito. Onde está o respeito para comigo? Então Malaquias vai dizendo aos sacerdotes, porque estava havendo um problema nos dias de Malaquias. Os sacerdotes, que eram os líderes do povo, eles estavam desonrando a Deus e desrespeitando a Deus. Hoje nós somos um reino de sacerdotes, amém? Então é nosso papel como sacerdotes honrar a Deus, respeitar a Deus. E como eu faço isso? Praticando a palavra, honrando a Cristo, não tendo vergonha de assumir a sua posição em Jesus, não tendo vergonha de dizer quem você é. Você é filho de Deus, você serve ao Deus verdadeiro, ao Deus único, ao Deus que salvou você, lavou você, você serve a esse Deus, honre a Ele. Quem pode dizer amém? Amém. Segundo, devemos honrar aos nossos pais. Êxodo 20, versículo 12. E quando eu falo aqui de pais, eu gostaria que você compreendesse que os pais podem ser seus pais biológicos, podem ser quem fez a figura de pai e cuidou de você. Você não conheceu os seus pais, mas quem cuidou de você foi seu avô, sua avó. Honra eles. A quem cuidou de você foi um tio, uma tia. Honra essa pessoa. Pais aqui falam das fontes, aqueles que cuidaram de você, aqueles que deram para você um destino, aqueles que deram para você a vida, deram para você um caminho. Os pais aqui também apontam para os seus filhos, os seus pais espirituais, aquelas pessoas que deram a você a palavra, que alimentaram você, que ministraram, que te discipularam, que te batizaram, que te conduziram ao Evangelho, que alcançaram você para Jesus. Eu posso ouvir amém? São pais espirituais, a Bíblia fala a respeito disso. E então vai dizer em Êxodo 20, 12: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O versículo para aqui. O versículo não diz: honre se eles forem bonzinhos, honre se eles forem bons pais, honre se eles forem pessoas decentes. Não, não. O versículo diz: honre seu pai e a sua mãe, para que você tenha longos dias sobre a terra.
Se nós pensarmos o contrário, nós vamos entender que a desonra, ela interfere na continuidade da vida. A desonra, ela corta a vida. A desonra, ela retarda a vida. É Deus quem está dizendo que se nós não honrarmos as nossas fontes, os nossos dias não serão prolongados sobre a terra. Então honra teu pai e honra tua mãe. Você é adolescente, você é jovem, você é criança, você é adulto, de acordo com a esfera, né? Porque conforme a faixa etária, a honra aos pais, o respeito aos pais, a obediência aos pais, ela vai mudando. Porque você vai se tornando adulto, tendo sua própria vida, mas a honra e o respeito você sempre leva com você, para com seus pais. Amém? Não é isso que nós vemos nessa geração. E quando nós vemos alguém desonrando os pais, isso tem que trazer no nosso coração uma indignação. Eu não posso aplaudir, eu não posso curtir, eu não posso rir. Não, eu tenho que ficar indignado. Por quê? Porque eu sou um filho da honra. Eu não posso ver alguém desonrando uma pessoa mais velha, eu não posso ver alguém desonrando um pai, desonrando uma mãe, eu não posso ver alguém desonrando uma fonte espiritual e aceitando isso. Não posso. Não posso participar de rodas, de grupinhos que desonram as fontes espirituais, que riem dos mais velhos, que desonram os pais. Não posso ser cúmplice dessas coisas. Por quê? Porque eu sou um homem de honra, você é um homem de honra, você é uma mulher de honra. Então, irmão, ensina teus filhos a honrar os professores. Não fala mal dos professores para os teus filhos. Não fala mal dos teus pais para os teus filhos, porque eles vão crescer com o coração indiferente para com os avós. Não fala mal para os teus filhos dos pastores da igreja, porque eles vão ter dificuldades com os pastores da igreja. Não fala mal para os teus filhos das tuas autoridades, porque eles vão ter resistência no coração. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Efésios 6, 2 e 3. Efésios 6, 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quem quer viver muito tempo sobre a terra? Quem quer ir bem na vida? Prosperar na vida, ter sucesso? Honre. Honra, vê quem é tua fonte, vê quem é teu pai espiritual, vê quem cuidou de você, honra essa pessoa, diz muito obrigado para ela, agradece a ela, dá um presente para ela, abençoa a vida dela. Terceiro, a Bíblia diz que nós precisamos honrar as autoridades constituídas. Romanos 13, 1. Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Então você, escute, entenda uma coisa, isso é uma coisa que eu faço, e eu acho que eu não sou modelo em muitas coisas para as pessoas, mas talvez algumas coisas você possa aprender comigo, pelo menos pela idade que eu tenho, que agora eu já tenho 50 anos, já dá para falar algumas coisas que antes dos 50 não dava para falar, porque uma coisa boa de você ter idade é que você fala mais coisa, né? Você é novo, você pensa muito, vai ficando mais velho, você fala. E assim, quando eu chego no lugar, eu sempre procuro saber quem é a autoridade no lugar. Às vezes eu não pergunto, mas eu observo, quem é a autoridade aqui? Então onde eu entro, eu olho. Se eu vou numa igreja visitar, quem é a autoridade nessa igreja? É o pastor. Quem é o pastor? É aquele cara lá, eu tenho que honrar ele, tenho que respeitar ele. Se eu vou numa repartição pública, eu tenho que saber quem é a autoridade. Se eu vou num escritório, em algum lugar, falar com alguém
Por quê? Porque a Bíblia diz que nesse mundo existem muitas autoridades, e nós precisamos estar sujeito a essas autoridades. Por quê, irmãos? Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Não, pastor, não é verdade, porque eu só não conheço meu chefe, porque o presidente da república, porque o vereador, porque o deputado, porque o professor lá que dá aula para mim, porque o meu patrão. Não, aquela pessoa é impossível que Deus tenha colocado ela ali. Mas a Bíblia está dizendo que não há nenhuma autoridade em nenhum lugar que Deus não tenha permitido que ela ali esteja. Então o que nós precisamos fazer? Às vezes nós vamos discordar, e não há problema em você discordar, mas discordar é diferente de se rebelar. Discordar é diferente de criticar. Discordar é diferente de falar mal. Discordar é diferente de você agredir. Então, onde tem autoridade? Na escola tem autoridade, em casa tem autoridade. Então, as irmãs, é princípio bíblico, irmã. Não fique chateada comigo, mas a Bíblia diz que Deus colocou uma autoridade dentro da sua casa, e essa autoridade é o seu marido. E acredite em mim, é melhor que ele seja a autoridade da sua casa. Você vai viver mais tranquila, mais relaxada, mais sossegada, porque o peso e a pressão vai cair em cima dele, não cair em cima de você. Agora honre ele como autoridade. Embora você às vezes não concorde com tudo, não aceite tudo, não entenda tudo, mas você decide: eu vou honrar aqui meu marido, ele é a autoridade que Deus colocou aqui nessa casa. Então lá na célula tem um líder, você precisa honrar esse líder, ele é a autoridade naquela célula. Mas quem colocou ele como autoridade aqui? Se a célula é da Manaim, fui eu. Sou pastor, coloquei ele lá, ele é autoridade naquela célula. Respeita, honra, não critica, não fala mal, não trata com desprezo. Tratar com desprezo é ser indiferente. O líder te manda mensagem, você nem responde, fala com você, você nem fala com ele. Isso é desrespeitoso demais, irmão. Isso é desrespeitoso. Nós precisamos resgatar isso. Isso não é ser velho e antigo, não. Isso é o princípio da palavra de Deus. Gente de idade é senhor, senhora, é por favor, é muito obrigado. Você não pode falar igual, como se fosse um amigo da escola, com o seu pai, com o seu avô, com uma autoridade, com um líder. Você precisa respeitar essas pessoas. Isso é princípio de honra, isso vai trazer bênção para a sua vida. Amém? Você sabe que a gente vive em um mundo, não é só no Brasil, o mundo é polarizado. De tempos em tempos isso acontece. De tempos em tempos o mundo ele pende para um lado, pende para uma ideologia. E nós temos os nossos valores e temos as nossas escolhas, e nem sempre aquilo que a gente acredita, que a gente crê, que a gente entende que está mais alinhado aos nossos princípios, está no poder. E agora, o que eu faço? Eu oro para morrer, eu espraguejo, eu falo mal? Não posso. Eu preciso orar e falar: Deus, tem misericórdia dessa pessoa e faz com que ela governe de uma maneira que traga justiça para a minha vida. Amém? Deus não tem partido político, Deus não tem candidato, Deus não se mete com essas coisas. Você pode dizer amém? Isso é uma escolha sua. Agora vai ter eleição esse ano. Irmão, você não vai brigar com ninguém por causa de eleição. Ou vai brigar? Você vai brigar com alguém por causa de eleição, por causa de candidato, por causa de... Não, você é maior do que isso. Você é do céu. Você é cidadão dos céus. Vota alinhado àquilo que você acredita que está ligado aos valores da palavra, porque você não deveria votar em alguém que é contra os valores da palavra, mas a decisão é sua. Honre, respeite, para que você viva bem. Quem pode dizer amém? Pelo menos é o que a palavra de Deus vai nos ensinar.
É o que a palavra de Deus traz para nós. Quarto lugar, a Bíblia fala da importância de nós honrarmos os nossos líderes espirituais. Hebreus 13:17. Rapidamente, não tenho muito tempo. Obedecei aos vossos guias e sede submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas. Amém? Eu quero ler também, depois eu explico esse texto, 1 Tessalonicenses 5:12. 1 Tessalonicenses 5:12. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Paulo está falando sobre líderes, sobre pastores, sobre presbíteros. Reconheça quem trabalha entre vós e que preside sobre vós no Senhor e vos admoestam. Agora veja, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Amém? O que Paulo está falando? Aqui é o apóstolo Paulo, o que ele está dizendo? Gente, no mundo tem autoridades, na casa tem autoridades, na família tem autoridades, na igreja tem autoridades. Quem são as autoridades que Deus levantou na igreja? São os pastores, são os líderes, são pessoas que Deus levantou para cuidar de outras pessoas. O que você precisa fazer com essas pessoas? Você precisa obedecer, você precisa ser submisso, você precisa reconhecer essas pessoas em amor. Amém? Precisa entender isso. Por quê? Porque líderes espirituais, eles fazem o que alguém não faz, o que ninguém faz. E Hebreus 13:17 vai dizer isso. Deixa eu versículo lá, Hebreus 13:17. A Bíblia diz, e é importante você saber, porque nem todas as pessoas entendem, e não há problema de você entender, por isso que a gente está aqui para explicar. Qual o papel de um pastor? Qual é o papel de um líder? Está escrito aqui. Os seus líderes, os seus pastores, eles velam por vossa alma. Velam por vossa alma. Somente homens e mulheres de Deus têm a capacitação dada pelo Espírito Santo para velar pela alma de alguém. Porque no seu trabalho você vai trabalhar para ganhar dinheiro. Você vai ter alguém talvez que cuide de você. Se você é solteiro, talvez seus pais. Se você é casado, seu cônjuge. Então você vai ter uma vida, vamos assim dizer, que é natural. Quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer estudar, quer fazer faculdade, quer ter carreira. Mas tem uma coisa, escute, que é a coisa mais importante que você tem, que é a sua alma. Sabe por quê? A sua alma é eterna, a sua alma permanece para sempre. Tudo que você conquistar nesse mundo vai ficar nesse mundo. Dinheiro fica aqui, carro fica aqui, casa fica aqui, empresa fica aqui, trabalho fica aqui, carreira fica aqui. São coisas boas para você ter. Deus quer dar a você porque Deus ama você, amém? Mas essas coisas não entrarão na eternidade, não entrarão no céu com você. O que vai entrar no céu com você? A sua alma. Você pode dizer amém? Sua alma. E os líderes espirituais, porque tem líderes que têm mau caráter, tem pessoas que estão à frente de igrejas que são mau caráter, que são um problema, mas Deus vai tratar com essas pessoas, mas elas são uma minoria. A maioria dos pastores, a maioria das igrejas, são homens de Deus que estão ali velando, cuidando da alma das pessoas. Então quando um pastor sobe aqui para pregar, seja eu, a pastora, ou seja alguém que nós colocamos aqui para pregar, ou lá na célula, quando o seu líder fala com você, ou durante a semana, irmão, acredite, eu conheço todos eles, são pessoas que querem o melhor para a sua alma. Por quê? Porque a Bíblia diz que um dia nós vamos prestar contas a Deus da sua alma. Então toda vez que há algo desalinhado na sua alma, alguém que é levantado por Deus precisa falar para você.
E às vezes Deus vai falar quando nós pregamos, às vezes Deus vai falar através de um discipulado, às vezes Deus vai falar através de um aconselhamento, às vezes Deus vai falar ao seu coração através de alguém. Mas se você for uma daquelas pessoas que diz, não, ninguém fala na minha vida, só Deus, é eu e Deus, é só eu e Deus, é eu e Deus, é ligação direta, não precisa intermediário, você é que nem Adão, porque Adão não precisou de ninguém, era ele e Deus. Adão era ele e Deus, não tinha ninguém, mas você sabe o que aconteceu com Adão. Tão importante. Agora, quando você ouve uma instrução, uma palavra, você tem duas atitudes. A atitude que é esperada de você é essa aqui, ó. Obedeça, irmão. Submeta. Amém, é isso. Tem que perdoar, tem que perdoar. Mas ela falou isso, mas ele falou isso, mas eu estou magoado com meu marido, estou magoado com a minha esposa, eu vou separar. A palavra de Deus diz, perdoa. Então eu vou perdoar, porque eu sou obediente. Eu não quero mais ir para a igreja, não quero mais congregar, não quero mais participar da igreja. Então, o que a Bíblia diz? Não deixe de congregar, não deixe de se reunir, esteja com as pessoas. Deus habita no meio do corpo, da comunhão. Eu quero viver sozinho, individualizado, independente, não quero estar perto de ninguém, eu quero viver lá. Se eu pudesse, eu morava lá no Polo Norte, lá no Alasca, longe de todo mundo. Mas a Bíblia diz que a melhor vida para você não é essa. Aí você ouve, o que a Bíblia vai dizer? Obedeça, isso vai ser bênção para a tua vida. Por quê? Porque quem está dizendo, vela pela sua alma. Vou repetir, teu chefe não vela pela tua alma, teus amigos não velam pela tua alma, teus parentes não velam pela tua alma, os políticos não velam pela tua alma, somente vela pela tua alma as lideranças espirituais que Deus trouxe para a sua vida. Então honra, irmão, honra. Fala amém, eu vou respeitar isso, vou orar pelo menos, vou ver, é de Deus isso mesmo, então amém, eu vou seguir. Penúltimo, irmãos, só tem mais dois, rapidamente. Em quinto lugar, a Bíblia fala para nós honrarmos os irmãos. Você pode dizer amém? Olhe para quem está ao seu lado aí. Quem está ao seu lado aí, à sua frente, à sua trás, é um irmão. Você sabia que essa pessoa é um irmão seu? Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai, amém? Quantos filhos de Deus aqui? Se Deus é Pai, nós somos filhos. Os outros filhos são o quê? Primos, sobrinhos, são irmãos. Então esse camarada que está aí do seu lado é teu irmão, é tua irmã. Mas como é que você consegue odiar um irmão teu? Como é que você consegue falar mal de um irmão teu? Como é que você consegue brigar com o irmão teu? É teu irmão, filho. Pastor, nunca brigou com o irmão? Sim, mas você tem que brigar e resolver, porque você vai conviver a vida toda com a pessoa. Sim ou não? Se você tiver um pouco de esperteza, você sabe que só toma prejuízo quem briga. Você briga com o seu cônjuge, você fica no prejuízo, por mais que você tenha razão, você vai ficar no prejuízo, vai ficar sem falar, vai dormir em cama separada, quarto separado, isso aí vai se estender, vai ser um prejuízo para você. Então é melhor você resolver rapidamente. Deixa eu falar, crentes, e quando eu venho pregar aqui domingo, raramente eu prego para não crentes, de vez em quando eu prego, mas domingo eu venho pregar para os crentes aqui dessa igreja. Quantos crentes tem aqui? Então, irmão, crentes honram uns aos outros. Então você não tem que ficar falando mal dos irmãos, você não tem que ficar criticando os irmãos, você não tem que ficar desnudando nenhum irmão. Deixa a pessoa, ela vai responder para Deus as atitudes e as ações dela. Não fique expondo ninguém. A internet hoje é um lugar de exposição, e o que dá engajamento na internet é expor os outros, é a fofoca. Quais os programas de maior audiência na televisão? Fofoca.
eu dificilmente assisto televisão, mas eu leio muito, leio bastante. E eu fico sabendo, porque as notícias mostram que a maior audiência da TV brasileira é de programas de fofoca. Quem tem mais curtida no Instagram, mais seguidores nas redes sociais, é quem vem lá e fala mal do outro, e conta o podre do outro. Isso é inferno, isso é diabo, isso é demônio. Sai fora disso. Honra, amai-vos, Romanos 12:10, amai-vos cordialmente. Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é preferindo-vos em honra? O que é preferindo-vos em honra? É que você não vive assim, buscando ser honrado, mas você se dispõe a honrar o outro. Você prefere honrar do que ser honrado. Não é a realidade nossa muitas vezes. A nossa realidade na maioria das vezes é querer ser honrado. Mas Jesus diz que quando você quer ser honrado, a honra pode até vir e já resolveu, e ali você já recebeu o que tinha que receber. Mas se você honrar os outros em nome de Deus, então é Deus quem vai honrar você. Então eu sei quando alguém está me honrando, e sei quando Deus está me honrando. Por isso eu sempre oro dizendo: Deus, eu quero ser honrado pelo Senhor. Porque quando a honra vem de Deus, aleluia, ela é uma honra que permanece para toda a eternidade. Aleluia. E por fim, irmãos, honre a sua igreja. Alguém pode dizer amém? Porque a igreja é um lugar importante para você. Embora você venha uma vez por semana, nem sempre, mas a igreja é um lugar muito importante, porque a igreja é o lugar que vai velar pela sua alma. Que se os líderes velam pela alma, eles fazem isso em um lugar, na igreja, para que você tenha a sua alma cuidada. A palavra velar pela alma, eu não sei se eu expliquei, mas velar é cuidar. Velar é guardar a alma para que ela não se perca. Por que eu preciso que alguém vele pela minha alma? Porque eu posso me perder. Posso, virar aqui uma chave e ficar confuso, e me desviar do caminho do Senhor, e pôr o pé na lama, e cair no pecado. Então preciso de alguém que ore comigo. Pode a provação, o vento, a luta bater muito forte, o desespero ser tão grande, que eu falo: eu não aguento mais, e me desviar do caminho do Senhor, diante da pressão. Então eu preciso de um grupo de pessoas, de líderes que Deus levanta na igreja, que normalmente são os pastores, ou alguém que Deus delegou por meio dos pastores. Na nossa igreja nós fazemos isso por meio das células, para cuidar, para que a minha alma não esmoreça, para que a minha alma não enfraqueça. Mas onde isso acontece? Isso acontece em um lugar chamado igreja. Eu preciso estar ligado à igreja, eu preciso estar conectado à igreja, para que alguém possa olhar pela minha alma, porque tem lutas que eu não consigo enfrentá-las sozinho, tem lutas que elas são difíceis demais, tem pressões que extrapolam a minha própria capacidade, então eu preciso de alguém para me ajudar, e Deus então levanta a igreja, e eu preciso honrar essa igreja que Deus me deu, que é a minha igreja, que é a minha família espiritual. Porque você tem uma família natural, e a sua família natural, ela precisa ser honrada por você. Você tem que ter alegria, você tem que ter prazer, você tem que ter satisfação em falar bem da sua família natural. Tem um ditado que as pessoas dizem em tom de brincadeira, mas esconde muita verdade, é que nós podemos, até nós falarmos mal de alguém da nossa família, mas nós não permitimos que ninguém fale. Não é verdade? Você não permite. Alguém vem falar mal do irmão seu, de uma irmã sua, se você é uma pessoa respeitosa, você não aceita, você briga.
Você chama lá a pessoa para defender. Por quê? Porque é a sua família. A igreja é a sua família espiritual. Você precisa honrar. E de que forma nós honramos a nossa igreja? Contribuindo. Amém? Para que a igreja continue. Porque através da minha contribuição, essa igreja pode continuar. E essa igreja, ela pode se multiplicar, ela pode ir para outros lugares, como nós fomos para São Vicente, quando nós estamos com uma sala lá em Praia Grande, nós queremos ter uma igreja, pelo menos em cada cidade da Baixada Santista. E Santos é o lugar que envia essas pessoas. Então eu preciso colaborar com isso. Então nós estamos aqui, está tendo culto lá na Maranhão, em São Vicente, o pessoal saiu daqui há 10 anos atrás, faz tempo, mas nós estamos tendo culto lá em Praia Grande agora, lá na Vila Antártica, mas lá é um grupo pequeno de irmãos, numa sala, é o tamanho de uma célula, não tem como pagar aluguel, quem está pagando? A igreja aqui. Então quando você dizima e oferta, você está ajudando nisso, até lá eles terem dinheiro para pagar. Então a água, a luz, os salários, a obra que nós fazemos aqui constantemente para ter um bom ambiente, como? Com a sua contribuição. Como eu posso honrar minha igreja? Ore pela sua igreja, ore pela sua igreja, ore pelos seus líderes, ore pela sua célula, ore pelos seus pastores, amém, queridos? Como eu posso honrar minha igreja? Proteja, defenda a sua igreja. Porque toda vez que alguém fala contra a sua igreja, você não defende, você está aceitando a desonra no seu coração, você está concordando com aquilo. Não, seja uma pessoa de honra, e Deus vai honrar a sua vida. Glória a Deus. Então aqui há caminhos para nós vivemos nesse princípio, e esse princípio, ele vai trazer bênção e prosperidade para a sua vida. Você crê nisso? Eu creio que você é um homem e uma mulher de honra. Eu creio que aqui há jovens e adolescentes de honra. Aqui há filhos que honram pais. Aqui há mulheres que honram maridos. Aqui há maridos que respeitam as suas mulheres. Aqui há ovelhas que honram e respeitam os seus líderes. Aqui há uma igreja que ama a sua igreja e respeita a sua igreja. Eu falei há pouco, termino com isso. Agora final de semana, conferência. É a hora de você mostrar que você honra essa igreja. É hora de você mostrar. Porque é o evento principal da igreja. Uma vez por ano, nós preparamos tudo com oração, jejum. Convidamos as melhores pessoas que nós cremos que existem para abençoar você. Aí você não vem, é muito desonroso. Claro que você pode ter uma viagem marcada, você vai fazer uma cirurgia, você vai trabalhar, irmão, fica em paz, eu não estou condenando você, não estou condenando você, eu estou falando para você que diz, vai ter lá conferência, mas eu não vou não, se der eu vou só no domingo, se der eu apareço só lá na hora do culto, se der, não, isso não é honra. Então honra, prestigie, participa. Glória a Deus. Honra a ceia quando nós fazemos, honra com o teu dízimo, honra com a tua oferta, honra a Deus. Deus, ele disse em 2 Samuel, eu honrarei aqueles que me honrarem. Glória a Deus. Eu honrarei, Deus disse, aqueles que me honrarem. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você.